Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser encontrados e localizados com a busca em Rádio Bom Jesus RJ. A questão escolhida para hoje é a seguinte: que significado tem esse movimento chamado Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata? O chamado Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades, obviamente no mês de novembro, e é direcionada à sociedade de maneira geral, mas muito especialmente aos homens, para que estejam mais informados e conscientes acerca das doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Esse movimento surgiu na Austrália em 2003 ou 2004, foi identificado como Movember, que significa Mustache mais Novembro. O que quer dizer isso? Quer dizer bigode e novembro, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que ocorre a 17 de novembro. Mas tudo começou algum tempo antes, em 1999, num bar ou pub australiano, quando um grupo de amigos teve a ideia de deixar crescer o bigode durante todo o mês como apoio à conscientização sobre a saúde masculina. É por esse motivo que existe o bigode como símbolo do Novembro Azul, e já se usa também aquela fita azul à semelhança do que acontece lá com o Outubro Rosa. Muito bem. Vem daí a utilização do bigode como símbolo desse evento. No Brasil, entretanto, o Novembro Azul foi criado pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, em parceria com a Sociedade Brasileira de Urologia, com o objetivo de quebrar o preconceito masculino de ir ao médico e, quando necessário, submeter-se ao exame de toque. Com isso, a conveniência de que os homens façam esse exame com regularidade obteve ampla divulgação. Em 2014, o Instituto realizou 2.200 ações em todo o Brasil, como, por exemplo, com a iluminação na cor azul de pontos turísticos importantes como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, o Teatro Amazonas e o Monumento às Bandeiras. Mas o seu sucesso também se deveu à adesão de celebridades a esse movimento, como o Zico, o Emerson Fittipaldi e o Rubens Barrichello, que deve ter chegado atrasado. De atividades em estádios de futebol, corridas de rua e em autódromos, além de palestras informativas, intervenções em eventos populares e pedágios nas estradas. Em vários países, o Movember é mais do que uma simples campanha de conscientização. Há reuniões entre homens com o cultivo de bigodes, conforme eu disse agora há pouco, que é o símbolo da campanha, embora algumas campanhas também utilizem o laço azul, à semelhança do que ocorre com o Outubro Rosa. Nessas reuniões são debatidos outros temas também, todos focados na questão da saúde do homem, além do câncer de próstata, outras doenças como o câncer nos testículos, a depressão masculina e o cultivo da saúde do homem, entre outras. De toda forma, os homens, diferentemente das mulheres, costumam ser refratários aos cuidados com a própria saúde. Então é o caso de se perguntar: qual é o resultado concreto desse Novembro Azul para a prevenção do câncer de próstata e para os cuidados com a saúde masculina? E como as autoridades de saúde têm lidado com essa questão? São questões sobre as quais iremos conversar na edição de hoje do Ponto Facultativo, e com esse propósito convidamos para que ocupassem a bancada de entrevistas da Rádio Bom Jesus 3 agentes políticos e técnicos que estão diretamente ligados ao enfrentamento dos assuntos ligados à saúde pública no município de Bom Jesus do Itabapuana. São eles o secretário municipal de saúde de Bom Jesus do Itabapuana, advogado Pedro Renato Teixeira Batista,
A coordenadora do programa Saúde na Escola, a enfermeira Silvia Helena Vicente Rabelo, e a coordenadora do programa de atenção básica à família, programa de atenção básica à família, enfermeira Teófila Teixeira Borges, que é conhecida por todo mundo como enfermeira Tel. No comando do show da manhã, meu amigo e parceiro Alexander Sullivan. Bom dia, meus caros convidados, é um prazer e agradeço pela sua presença aqui no programa desta terça-feira. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, secretário Pedro Renato. Bom dia, professor Wagner, bom dia, ouvintes da Rádio Bom Jesus. É sempre uma honra estar aqui, né, batendo esse papo, levando a informação à população para que ela aí recorra, né, às nossas unidades básicas de saúde, com o objetivo aí de se precaver, né, de ter o cuidado que a população merece. Bom dia, enfermeira Silvia Helena. Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, né, e poder falar um pouquinho sobre a importância do programa Saúde da Escola. Bom dia, enfermeira Tel. Bom dia, ouvintes. Bom dia, professor. Foi um prazer reencontrá-lo. Prazer foi meu também, pode crer. Aliás, é um prazer tê-los aqui, ter aos três aqui. Gostaria de iniciar nossa conversa de hoje com algumas indagações, digamos, mais abrangentes acerca da área que se encontra sob a administração do secretário Pedro Renato e sua equipe no município de Bom Jesus do Itabapoana. Secretário, de forma simples e direta, como é que está a questão da saúde pública no município no presente momento? E se o quadro de saúde se alterou em Bom Jesus desde o início da sua gestão até agora, em que sentido ocorreram essas alterações? Quer dizer, o senhor encontrou um quadro, esse quadro se modificou, ocorreram alguns complicadores ou algumas coisas que estavam complicando foram resolvidas? Dá um perfil rápido disso para os nossos ouvintes, para os nossos internautas. Professor, acho que os pontos, vamos dizer assim, negativos, né, como toda gestão que muda, né, a gente encontra aí percalços, na verdade, os procedimentos da administração pública, eles são muito burocráticos, e isso às vezes acaba atrasando um procedimento que se tem que fazer numa compra de medicamentos, né, numa implementação, numa elaboração, numa construção, por exemplo, de um novo consórcio, né, o que aconteceu, e houve uma demora significante. Graças a Deus já estão todos esses problemas já solucionados. Como ponto positivo, eu posso aqui citar, na verdade, o nosso foco, né, na atenção básica, onde a gente tem feito bastante ações, né, movimentando bastante as unidades básicas de saúde, com o objetivo, na verdade, de trazer a população, de trazer aquele usuário para dentro da unidade básica de saúde e que acabe realmente esse preconceito, né, de não buscar saúde, de não buscar informação. Então, é uma coisa assim, é um objetivo traçado, né, desde o início da gestão, e que, graças a Deus, tem surtido muito efeito, porque muitas pessoas que antes nem entravam nas unidades básicas de saúde, hoje já estão ambientadas, se informando, se precavendo, né, e tomando os cuidados que deve ter. Isso aí reflete na saúde como um todo. Vou lhe fazer uma pergunta aqui adicional. O senhor acredita, ou o seu entendimento é de que o brasileiro, de uma forma geral, ele tem, em relação ao serviço de saúde, um sentimento que fica entre o respeito e o temor? É uma coisa que amedronta um pouco o brasileiro procurar por um serviço de saúde? Muita coisa. Em razão disso, né, que se bate tanto aí na palavra humanização, né? A gente realmente acabar com essa barreira, com aquela coisa muito que, vamos dizer assim, mecanizada do profissional de saúde, olhar para aquele usuário tecnicamente. Não, hoje em dia a gente fala muito em humanização, em acolher mesmo o usuário, trazer ele para dentro, fazer da UBS, na verdade, vamos dizer assim, em palavras, né,
corriqueiras, um quintal de sua casa, que ele possa ali se sentir bem e que ali ele possa estar cuidando de sua saúde. Seria uma espécie de temor respeitoso, porque é um certo temor pelo desconhecido, né? O secretário, que é da área do direito, também sabe que as pessoas têm um sentimento próximo a isso em relação, por exemplo, a ambientes de justiça. O fórum, essa coisa, a pessoa fica um pouco intimidada. Exatamente. E para mim, eu tenho essa percepção, e eu estou pedindo a confirmação, porque eu poderia estar enganado, que em relação a hospitais, a clínicas, o paciente também tem esse medo do desconhecido. É um pouco isso, não? Sim, exatamente. Tá bom. Secretário, em sua vinda anterior ao ponto facultativo, nós conversamos sobre um assunto que andava preocupando muitos especialistas, sobretudo em epidemiologia, que era o surto de febre amarela que enfrentamos aqui na nossa região, ou pelo menos próximo a ela. E agora, como é que está a questão da febre amarela na região, ou em Bom Jesus do Itabapoana? O risco está controlado ou temos a possibilidade do recrudescimento dessa doença por aqui? Hoje está totalmente controlado, né? As informações que nós temos lá da Secretaria de Estado de Saúde é que, graças a Deus, aí nós fizemos o nosso dever de casa, assim como os outros municípios. Fizemos esse combate, né, esse bloqueio à febre amarela e surtiu efeito. Hoje, o número de casos confirmados no estado do Rio de Janeiro são 28. Desses 28, 9 vieram a óbito, né? E Bom Jesus, na verdade, nós ficamos com um caso confirmado por enquanto. Isso daí são dados da Secretaria de Estado de Saúde, sem óbito. São dados da Secretaria de Estado de Saúde até o mês de agosto agora de 2017. Tá, não é também uma coisa assustadora, né? Para a nossa região, pelo menos. Não. Do movimento Outubro Rosa, naquilo que se refere a algum evento de iniciativa do Poder Público Municipal, qual é a avaliação que o secretário municipal de saúde tem em relação aos resultados do Outubro Rosa? A avaliação, como a gente já conversou aqui, e a gente prioriza isso, na verdade, foi excelente. A gente, na verdade, procurou fazer vários eventos aí em cada unidade básica de saúde, tanto em Bom Jesus, né, tanto no município quanto nos distritos, e tivemos assim a participação, né, do usuário, aonde se fala do Outubro Rosa, onde se fala do câncer de mama, mas também não se deixa, né, de falar da rotina, né, vamos dizer assim, da preocupação e da prevenção, do cuidado que o usuário tem que ter mês a mês, e não só no mês de outubro. Esses meses aí acabam sendo, na verdade, uma forma da gente conseguir trazer, né, esses usuários para perto da gente, para perto do profissional de saúde, para que ele possa ter aquele cuidado. Muito bem. Minha cara enfermeira Silvia Helena, a senhora é a coordenadora do programa de saúde na escola, como mencionei na sua apresentação. Quais são as atividades abrangidas por essa coordenação? De forma mais sucinta, ou dizendo de outra forma, do que se trata esse programa de saúde na escola? O que alcança isso? O que isso abrange? Isso, o programa de saúde na escola, ele existe desde 2007. O principal objetivo são ações intersetoriais. É uma maneira que nós, através desse programa, nós temos a interação da saúde com a educação. Então, o Ministério da Saúde implementou esse programa em parceria com o Ministério da Educação. Então, o que é? Levar a saúde para dentro da escola. Nada mais é do que a educação em saúde. Não é? Então, nós unimos essas duas potencialidades, né? Que é você tá num ambiente onde a pessoa está sendo educada e aproveitar esse ambiente para alguns itens, né? Alguns, vamos dizer, itens ou ações, né? Que vai desde o combate ao AIDS. Nós temos a segurança alimentar e alimentação saudável, o direito sexual e reprodutivo, prevenção do uso do álcool e drogas, promoção da cultura de paz, práticas corporais, prevenção da violência e acidentes, identificação de educandos com problemas, com algum tipo de, né, possíveis agravos a doenças, promoção e avaliação da saúde bucal, verificação da situação vacinal, a saúde auditiva e promoção também da saúde ocular. Ou seja, são 12 pontos em que... 12 ações. 12 ações, né? Isso. Que a gente pode até dizer dessa maneira, em que a saúde vai até a escola
E através dessas ações, visa o quê? A prevenção, promoção e a identificação, muitas vezes, de alguns agravos que estão dentro da escola e muitas vezes passam desapercebidos. Eu vivi uma experiência muito interessante há muitos anos no que seria hoje o IFE, em Ouro Preto, a Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Então, eu trabalhei lá durante 5 anos e eu fui, durante uma parte desse tempo, eu fui coordenador, era chefe do Departamento de Pedagogia e Apoio Didático. E é o Departamento de Pedagogia e Apoio Didático que estava afeto o setor de saúde da instituição. E aí nós resolvemos lá fazer um programa que consistia no seguinte: consistia em fazer um exame, vamos dizer assim, parasitológico e um exame de tipagem sanguínea, um exame de química do sangue, pegar um perfil de exame de todos os alunos. Fizemos convênio lá com um laboratório para sair a um custo muito barato e fizemos isso. E aí, o que aconteceu? Com os resultados desses exames, nós fizemos reuniões, inclusive com os médicos da instituição, para que eles nos dissessem alguma coisa sobre aquilo que eles haviam encontrado. Passaram os exames, alguns estavam normais, não tinha nada. E uma das coisas que eu me lembro que um dos médicos nos disse era que em alguns alunos havia sido encontrado um parasito, que esse parasito, uma das coisas que ele fazia era dar uma sonolência muito grande na pessoa. Então ele disse, às vezes o professor vê um aluno dormindo na sala de aula e ele acha que aquilo é desinteresse. E às vezes sanciona disciplinarmente o aluno e tal, quando na verdade o aluno está com um problema de saúde. Nós achamos isso interessantíssimo e promovemos uma reunião com os professores para explicar isso para eles. Então eu estou lhes contando essa experiência porque acho que essa coisa da saúde na escola, ela propicia a possibilidade de você entender, às vezes, a atitude do aluno numa sala de aula que você não entenderia, se não sob o aspecto disciplinar, se você não tivesse um acompanhamento de saúde. Seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Por exemplo, uma criança que tem dificuldade de enxergar o quadro, não é? Ela vai procurar outra coisa para fazer. Ela vai brincar, ela não consegue acompanhar. Uma criança com problema auditivo, ela não consegue ouvir a professora, então ela não consegue acompanhar. Então normalmente são crianças que são ditas bagunceiras, né, problemáticas, têm problemas realmente em relação à disciplina, e quando você vai ver uma falta de um óculos, né, um cuidado maior com a questão da visão e da audição. Outra situação também que a gente identifica bastante é o número de crianças com hipertensão. Não é? Incrível isso. Incrível. Né? Então, muitas vezes você vê a criança brincando, a gente acha que hipertensão é coisa de gente da meia-idade para frente. Exatamente, né? Mas hoje nós temos um perfil epidemiológico diferenciado no Brasil. Nós tínhamos a questão da criança desnutrida, hoje nós temos a criança obesa. E com a obesidade vem a diabetes, hipertensão. Né? Então, muito todos comum. Esses complicadores. Todos esses complicadores. Então, muitas vezes, a mãe, você nunca vai ver, de repente, uma pessoa levando uma criança de 12, 13, 14 anos para verificar a pressão. Uma pessoa de mais idade já tem essa preocupação. Não é? Então, a pressão alta numa criança muito nova tem a mesma consequência para uma pessoa mais velha, mas imagina, né? Quanto mais novo, maior as sequelas. Então você tem problema de visão, problema renal, né? O diabetes. Então são consequências que você pode, de repente, ali na infância já ser identificado, já ser conduzido para uma intervenção médica, né? A respeito daquilo que foi dito nas palavras de abertura do programa, a enfermeira considera que, em parte, esse fato que foi mencionado de os homens, aliás, nós tínhamos conversado em off aqui também sobre isso, de os homens serem mais refratários a cuidar da saúde, a acompanhar, a fazer exames periódicos, isso é um pouco da natureza masculina. Isso tem a ver, ou tem origem, ou teria origem lá na educação que ele teve no início? Sem talvez, sombra de dúvida. Se ele tivesse essa educação de que isso é preciso, talvez ele não fosse tão refratário a cuidar da própria saúde? Sem sombra de dúvida. Como nós discutimos realmente aqui em off, a mulher ela tem, né, por natureza, esse perfil cuidadoso. Né? Ela é cuidadora, ela é mais atenciosa nesse sentido. E o homem é um pouco mais disperso. Mas isso é uma construção. Né? Isso tem a ver também com a nossa
nossa cultura, porque existem outras culturas em que o homem ele se propõe a se cuidar mais, né? Então nós temos uma cultura latina que faz com que o homem também ele seja mais, né, um tanto quanto relaxado nesse sentido. Um tanto quanto bastante. Né? Isso, exatamente. Então, esse programa Saúde na Escola também ele vem implementar isso, né? Existe esse tópico quando a gente fala dos direitos sexuais e reprodutivos, ele não aborda a sexualidade, não como a gente está vendo essa questão de gênero, não é nesse sentido. É a questão exatamente desses comportamentos masculinos e femininos que dificultam o acesso à saúde, né? Acesso a uma melhor qualidade de vida. Então, o homem realmente ele é mais resistente porque culturalmente ele é cobrado a essa resistência, né? Muitas vezes isso acontece. E só para concluir esse tópico, nessas 12 ações que você mencionou aí, que são parte do programa Saúde na Escola, existe alguma que tente enfrentar esse problema e levar informação e o processo de conscientização para os alunos? Sim, todos eles, em todos os temas é feito esse tipo de abordagem, né? As dificuldades, os impedimentos, os entraves, então tudo isso é discutido com a escola, discutido com os pais, discutido com a comunidade, com os próprios funcionários ou agentes de saúde, porque também nós temos os nossos preconceitos, né? Ao mesmo tempo que nós somos profissionais, nós também somos cidadãos, somos, né, homens seres e mulheres, humanos, né? Seres humanos. Então Claro. também nós enfrentamos também as nossas dificuldades de abordar determinados tipos de assunto, porque culturalmente nós também temos o nosso perfil. Então tudo isso é tratado. Nós fazemos treinamento, nós fazemos aconselhamentos com os profissionais, não é? Para como vai enfrentar essa situação, muitas vezes conversar com a família, né? Porque a criança é o reflexo da família. Então, se a criança tem algum problema, nós entramos na família, né? E a escola é que vai receber essa problemática. Então, é um conjunto realmente de ações que visam o bem-estar da comunidade. Mas que busca, vamos dizer, inserir esse processo de conscientização. Sim, o tempo todo, nos educandos, o tempo todo. Minha enfermeira Tel, vamos aqui ao seguinte. No que diz respeito a esse programa de atenção básica, do que se constitui esse programa? Qual é o foco dele? O que ele procura alcançar? Dá uma informação rápida e geral para os nossos ouvintes e para nós a esse respeito. Hoje ele abrange todo o município. Cada bairro, distrito, tem uma UBS. E nessa UBS, ela é composta por médico, um enfermeiro, que é o coordenador, que é o responsável, tem o técnico de enfermagem e os agentes comunitários. Então, eles atraem as pessoas, formam grupos, cada bairro, cada distrito tem uma característica. Tem bairro que tem mais obesos, então a gente procura fazer grupos com os obesos, onde a gente tem o NASF, que o NASF é o Núcleo de Apoio da Saúde à Família, né? A gente trabalha junto com eles, tem nutricionista, tem psicólogo, tem... Ou seja, cada unidade, ela tem uma programação própria para a área onde ela está situada, é isso? Sim, a gente procura identificar, entendeu? Cada unidade, qual a sua prioridade. Não deixando as outras, lógico, que tem consulta normal, a pessoa vai lá, consulta, faz seus exames, mas a gente procura identificar cada área, tipo, tem bairro que tem mais hipertensos, então a gente forma um grupo de hipertensos e diabéticos, e ali a gente faz palestras com a nutricionista, e a gente procura a prevenção. Porque a gente prevenindo não chega à emergência. Tipo, a gente conversando com essas pessoas, mas orientando. Dentro desse programa existem visitas domiciliares também? Sim, visita. Nós temos as agentes comunitárias que vão, coalidados, as enfermeiras fazem as consultas em domicílios, os médicos têm o dia de visita em domicílio, é agendado, os acamados que não podem ir lá. Aí a gente agenda, os médicos vão lá
e curativos, os técnicos, os enfermeiros vão até a casa da pessoa e faz. As puérperas, que são as pessoas as gestantes que ganham os bebezinhos, Isso. elas são, assim que chegam, a agente comunitário comunica a enfermeira vai lá, faz a visita, entendeu? Orienta quanto à amamentação e essas Quer coisas. dizer, a abrangência desse programa, ela é muito ampla, porque ela vai desde a prevenção de doenças até o atendimento específico de pessoas daquela coletividade que está vamos dizer, onde está situada a unidade. Isso. É isso, né? Isso. No plano da atenção básica à saúde da família, qual lhe parece que seja o programa, a campanha estrategicamente mais importante para a população do município, deste município de Bom Jesus, do Itabapoana, ou de qualquer município? Qual lhe parece? Essa parte aqui da campanha é o que a gente destaca como a coisa mais importante do trabalho que nós fazemos nesse programa de atenção básica à saúde da família. Eu acho que não tem nenhum específico. Eu acho que como eu te falei, cada bairro tem a sua característica, entendeu? Igual então não dá para estabelecer, esse é o mais importante. Isso. Porque teve o Setembro Amarelo. A gente fez em todas as UBSs, grupos, né? E a Paula, que é a psicóloga do NASF, fez palestras, né? Junto com as médicas. E depois disso, o enfermeiro, que é o coordenador da UBS, veio me procurar e falou: você acredita que 3 pessoas me procuraram e falaram que estava com um pensamento suicida? Só para lembrar o nosso ouvinte, o nosso internauta, que não se lembre, o Setembro Amarelo é um movimento que, vamos dizer, tem por objetivo enfrentar prevenção do suicídio. Vamos dizer, a tendência ou a propensão ao suicídio, é a prevenção do suicídio. É a isso que está se referindo a enfermeira Tel. Secretário, deixa eu complicar para o senhor, que o senhor está muito quietinho, deixa eu complicar. Esses programas, que são 2 importantíssimos programas da Secretaria, o Programa de Atenção Básica e o Programa Saúde na Escola, o senhor diria que eles são um braço da saúde dentro da educação ou um braço da educação dentro da saúde? Acho que os dois. Acho que os dois. Acho que é uma via de mão dupla? Isso, os dois estariam bem colocados. Muito bem. Então não compliquei muito, não. Vamos tratar agora mais objetivamente do Novembro Azul, com tudo que esse movimento engloba e com a sua importância. Secretário, durante muito tempo, apesar do apoio de várias entidades não governamentais, esse movimento Novembro Azul encontrou certa resistência por parte do próprio Ministério da Saúde e do Instituto Nacional do Câncer, sobretudo quanto ao aspecto relacionado ao câncer de próstata. Qual era a questão? A alegação era de que não havia indicações científicas para esse rastreio. Sobre isso, eu gostaria de lhe pedir 2 informações. Primeiro, ainda existe essa resistência ao movimento Novembro Azul por parte do Ministério da Saúde, ou essa é uma etapa que já se considera superada? Ainda existe, sim. Na verdade, essa análise, né, científica aí, realizada não só aqui no Brasil, mas em vários outros países, realmente é para se mensurar, né, os benefícios e os riscos, né, do rastreamento do câncer de próstata. E realmente a defesa que nós temos a favor da introdução, né, do programa de rastreamento é baseada, na verdade, nos possíveis benefícios da redução da mortalidade e da morbidade. E quando se tem o resultado, na verdade, essa diferença, não existe essa diferença. E aí começa a se mensurar também os riscos, né, desse rastreamento. Então, por isso, os riscos aí nós podemos citar o resultado falso positivo, o sobrediagnóstico, temos também o sobretratamento e o resultado falso negativo. Só para você ter ideia... Que perdão, só para o nosso público entender, são resultados que levariam a uma compreensão equivocada de um caso
ou de uma parcela da população? Sim, ou a um tratamento, na verdade, desnecessário no momento, né? Então, o que a gente pede aqui, na verdade, é que, como a gente está falando aqui, a gente sempre fala de humanização, de acolhimento, é de trazer o usuário para perto da gente, e aí ele, né, na sua conversa, na sua consulta com o médico, sim, aí achando que tem alguns sintomas, aí sim se fará todo o rastreamento, né, a fim de que se possa descobrir aí se realmente... Mas ainda existe, vamos dizer assim, quem levante dúvidas a respeito de se um movimento como esse, vamos dizer, uma intensificação de exames pela população, se isso é uma coisa que mais favorece ou menos favorece, ainda existe? Então, existe, na verdade, um entendimento de um equilíbrio entre o benefício e o risco. O custo-benefício também. O custo-benefício. Em razão disso, na verdade, é que se pede que a gente propaga, na verdade, a conscientização da população. Sim. Né? Se o movimento não fosse eficaz pelos resultados no sentido da constatação do problema, seria eficaz, pelo menos, em relação ao que o secretário está dizendo, conscientizar a população masculina para a necessidade de acompanhar suas questões de saúde, seus problemas de saúde e o próprio exame de próstata, não é isso? Com certeza, com certeza. Muito bem. E apesar dessa resistência, porque eu sei que as secretarias de saúde se envolvem nisso como forma de incentivo, criando ações, eu vejo aqui as enfermeiras ostentando aqui a camisa que tem aqui a marca do bigode aqui, que é o símbolo da campanha. Aliás, sobre essa marca do bigode, tem um fato interessante, é que os homens deixavam o bigode crescer lá nos pubs, lá onde surgiu o movimento, mas eles não faziam isso sozinhos. As mulheres iam para os bares para ajudar na conscientização e foi aí que surgiu a fita azul. As mulheres usavam blusas azuis ou a fita azul, enquanto os homens deixavam crescer o bigode. Pois bem, apesar disso, e considerando que de um jeito ou de outro há benefícios num movimento como esse, o Ministério da Saúde, o próprio Ministério, não estou falando das secretarias nem estaduais nem municipais, ele tem alguma forma de envolvimento com esse programa, O Ministério da Saúde, na verdade, ele ajuda na divulgação, né, do tanto Outubro Rosa, Novembro Azul, com relação a recurso financeiro, na verdade, isso já vem por blocos mesmo, não específico, vamos dizer, ao Novembro Azul. Entendi. Ou ao Outubro Rosa. Vem para campanhas vem para campanhas que vão seguir aí o calendário do Ministério da Saúde. Sim, mas a divulgação institucionalmente, o Ministério faz divulgação desse movimento? Do Novembro Azul? Não só do Novembro Azul, como está no caso. Do Outubro Rosa também. Outubro Rosa também. Então vamos convir que é um tipo de discordância, vamos dizer, singular, né? Ele acha que talvez isso tenha senões, uma ideia como essa, mas ele está ajudando a divulgar e a promover isso de alguma forma. Exatamente. É o que a gente sempre fala aqui da conscientização, né? Na verdade, a população está assimilando, está absorvendo isso e buscando, na verdade, o atendimento médico. Certo. Eu gostaria de mencionar para os nossos ouvintes que eu falei aqui no Instituto Nacional do Câncer e falei no Ministério da Saúde, mas existem outras entidades, não só no Brasil, mas pelo mundo todo, que também se opõem a esse movimento. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, SBMFC, é uma das entidades que se opõe a isso. O United States Preventive Service Task Force, ou Força Tarefa de Serviços Preventivos dos Estados Unidos. A Força Tarefa Canadense para Cuidados Preventivos da Saúde e o Comitê Nacional de Triagem do Reino Unido. Todas essas entidades apresentam, vamos dizer assim, argumentos contrários vamos dizer, ao desenvolvimento dessas campanhas. Eu estou só mencionando porque a gente está falando uma coisa aqui, de repente o ouvinte conhece esse assunto ou vai se informar
E aí descobre, mas não é só o Ministério da Saúde, tem outras entidades. Mas isso já foi explicado aqui pelo secretário. É porque existe uma dúvida sobre a eficácia de se fazer isso de uma forma massiva, não é isso? Entre o benefício e Entre o o risco, benefício né? e o risco. No caso, por exemplo, professor, dos resultados aí falsos positivos, né? Altos níveis de PSA não necessariamente determinam a presença de câncer de próstata. Certo. Certo? E na maioria das vezes, os casos estão relacionados a condições benignas. Que é no caso de prostatite, que é a inflamação da próstata, hiperplasia prostática benigna e lesões traumáticas. Quer dizer, às vezes a pessoa faz um exame de PSA, que é um exame para verificação desse tipo de problema, mas é um exame que é feito a partir da coleta de sangue, não é o exame de toque. E aí existe um índice, como está o secretário explicando, elevado de um determinado elemento no exame, mas isso não quer dizer um câncer de próstata, não é isso? E isso aí causa ansiedade, né, entre o próprio usuário e seus familiares. Isso daí pode levar também à realização de exames invasivos desnecessários. Vamos falar disso daqui a pouco. E tudo isso daí, na verdade, nessa análise científica, é colocado, é mensurado. E o resultado, na verdade, como disse, que é a mortalidade e a morbidade, não se mostra, na verdade, com aquele, vamos dizer, com aquele percentual de que se possa aí massificar toda essa campanha. Entendido. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui na nossa conversa, para um intervalo comercial, e voltaremos já para continuá-la. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com os convidados de hoje, que são o secretário municipal de saúde de Bom Jesus do Itabapoana, advogado Pedro Renato Teixeira Batista, a enfermeira Silvia Helena Vicente Rabelo, que é a coordenadora do programa de saúde na escola da mesma secretaria municipal, e completando esta bancada, a enfermeira Teófila Teixeira Borges, a enfermeira Tel, como é mais conhecida, que coordena o programa de atenção básica da Secretaria de Saúde deste município. E o tema da nossa conversa desta edição é o Novembro Azul e tudo aquilo que esse programa ou essa campanha significa para a população, especialmente para a população masculina. Voltando à nossa conversa, minha cara enfermeira Silvia Helena, seria possível dizer que, apesar dessa oposição contra o movimento Novembro Azul, a qual eu me referi antes do intervalo, existem evidências ou a comprovação de que os seus resultados são concretos e que o seu saldo é positivo? Se levarmos em consideração que é o momento em que nós alertamos a população em relação a esse problema específico, nesse caso o Novembro Azul, eu acredito que sim, é um saldo positivo, né? Nós temos realmente essa característica, né, de campanhas, isso é algo do Brasil, né, característico das nossas ações realmente. Então nós temos a campanha Novembro Azul, Outubro Rosa, campanha da febre amarela, né, de vacinação, nós temos campanha do Setembro Amarelo e por aí vai, vacina da gripe. Né? Então nós levamos o quê? Nós somos movidos a esse tipo de campanha, é uma coisa brasileira, é uma característica da nossa formação. Não é? E por outro lado, nós temos que tomar cuidado que o fato, por exemplo, no momento estarmos no Novembro Azul, em que os homens são instados a procurar a unidade de saúde para não só ver a questão do câncer de próstata, mas ver como está a sua saúde, isso não se restringe somente à campanha. Então o risco é exatamente isso, de você reduzir, de você resumir, de você limitar as ações. O mês para eu cuidar disso é em novembro. É novembro. Então, se passou agora o mês de novembro, eu não fui, então eu só vou em novembro de 2018. Então, pode criar essa ideia falsa
De que aqui, o período é aquele, o período é para fazer aquele. Exatamente, mesmo porque todo o movimento, todas as ações, todas as forças, nesse caso da saúde, está voltado para aquele momento. Não é? Então, de repente, passou esse momento, não, pode ter essa falsa ideia de que agora é só novembro do ano que vem. Então, nós temos que tomar cuidado. Né? O homem ele tem que procurar assistência o tempo inteiro, de janeiro a janeiro. Não é? Independente de idade, independente da sua situação, se é assintomático, se ele está sentindo alguma coisa ou não, ele precisa procurar para fazer o seu check-up. E ali você vai estar vendo ou fazendo os seus exames, fazendo o seu diagnóstico e direcionar para saber se é necessário ou não fazer o exame de sangue ou, de repente, algum outro tipo de exame. Muito bem. Mulheres ajudam, nós já falamos disso aqui, mulheres ajudam os seus maridos, namorados, noivos, companheiros a cuidarem mais da saúde do que eles próprios fariam sozinhos. Como a sua área de atuação é a saúde na escola, eu vou lhe perguntar, filhos ajudam a conscientizar os pais sobre essa necessidade? Sem sombra de dúvida. É uma graça. O combate ao Aedes, né, que começou com o combate à dengue, e hoje nós não temos a dengue mais, não temos zika, chikungunya e por aí vai, né? Então hoje a gente fala o combate ao agente que é o mosquito, o Aedes aegypti. É muito interessante. É mais fácil você educar, você mudar o comportamento de uma criança, e essa criança, quando ela chega em casa, ela reproduz. Então ela cobra. Né? Mãe, já viu a coisa da geladeira? Né? Tem tampinha de garrafa solta no quintal? Se tem água parada, a criança ela reproduz mais, ela absorve com muita facilidade. Então, esses assuntos sendo abordados nas escolas, dos riscos, dos benefícios, com certeza. A criança chega em casa e pergunta, pai, já foi fazer seu exame? Mãe, você já foi fazer seu exame? É realmente fundamental. Essa parceria com a escola, ela funciona mesmo. A gente tem resultados concretos. Muito bem. Minha cara enfermeira Tel, sobre que aspecto especificamente a senhora entende que o movimento Novembro Azul alcança os resultados mais efetivos? Eu vou lhe mencionar as hipóteses para o seu comentário. Em qual desses aspectos a campanha, esse movimento Novembro Azul tem se mostrado mais eficaz ou mais efetivo em seus resultados? A detecção precoce do câncer de próstata, a sensibilização dos homens para a necessidade de cuidarem melhor da própria saúde, a diminuição do preconceito existente entre os homens acerca do exame de toque e outros resultados que não me ocorreram, mas que poderiam ser mencionados. Qual dessas coisas aqui parece estar surtindo melhor, ou para qual desses efeitos a campanha parece estar apresentando melhores resultados? Todos eles, acredito. Mas esse tabu que tinha quanto o exame de toque retal, eu estou sentindo que está diminuindo mais, porque está sendo mais falado. Então, está sendo mais normal falar nesse assunto, porque antigamente, quando falava, tá chegando aos 50 anos, né? Tem que fazer o exame, o toque retal, certo. Aí todo mundo ficava. E com essa campanha, esse mês todo falando isso, passa a ficar mais assim, ficar um assunto mais normal entre eles, entendeu? Neste sentido, a internet tem colaborado? Bastante. Porque o que eu percebo, aí é uma percepção própria, que pode não ter nada de científica, é que hoje os homens estão brincando com isso na internet, implicando um com o outro, que é diferente. Antigamente as pessoas se sentiam desconfortáveis de ter que tratar disso. Ofendidos, se falasse. Ficava um pouco desconfortável, o assunto era incômodo e tal. E eu sinto que os homens hoje estão transformando esse assunto, colocando esse assunto num tom assim jocoso, num tom de brincadeira. Isso talvez signifique que eles estejam mais tranquilos, mais à vontade com o tema. Isso. É isso? Conversam mais, até mesmo, não só entre eles, mas com as mulheres também. Entendeu? Eles estão tendo mais liberdade para falar sobre esse assunto, que era um tabu, que era uma coisa tão, né, diferente para eles. Eles não gostavam de tocar nesse assunto. Hoje a gente conversa normal. É verdade.
Eu outro dia vi um negócio assim, entre pessoas de um grupo que eu participo, onde disse assim, olha, uma mulher falou, uma das mulheres que estava lá no grupo falou, olha, avisar os homens aí que nós estamos no Novembro Azul, está na hora de fazer o exame de toque. Aí um deles disse, não, está na hora de procurar o seu médico para conversar. Aí o outro disse, só tenho interesse em conversar com o meu médico em dezembro. Né? Então, eu senti que estava levando o negócio na brincadeira. Secretário, no que consiste ou consistirá exatamente a ação da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jesus do Itabapoana no contexto e no espírito desse movimento de prevenção do câncer de próstata e de conscientização para os cuidados com a saúde dos homens neste ano de 2017? Que ações, vamos dizer, devem ocorrer aqui em Bom Jesus em relação a isso? Como a gente vem falando aqui, na verdade, né, agora a gente está dando ênfase, né, ao Novembro Azul, mas a palavra, né, já está inserida aí na sua pergunta, que é a conscientização. É isso que a gente tenta, né, ao longo desses meses, ao longo dos anos, essa continuidade aí, para que esses usuários, na verdade, tenham essa consciência de estar buscando, de estar se prevenindo. Né, essa ênfase hoje ao Novembro Azul, no sentido de trazer o usuário para perto da gente. Ali ele vai aferir a pressão, a glicose, a gente vai falar também sobre a hipertensão, a diabetes, ou seja, trazer, na verdade, esse usuário para perto da gente, para a gente poder estar fazendo essa análise, para o médico poder estar conversando com ele, para se chegar, na verdade, a um diagnóstico e trazer benefício aí à população. Muito bem, enfermeira Silvia Helena, com menor relevância para o câncer de próstata propriamente, por razões óbvias, a coordenação do programa de saúde na escola tem alguma atividade especificamente planejada para esse período a ser desenvolvida nos colégios do município? Alguma parceria com a Secretaria de Educação para desenvolver alguma coisa referente a isso? Claro, você não vai dizer para os meninos de 7, de 8 anos, olha, vocês têm que fazer exame de próstata, porque obviamente não tem. Mas eu digo, outros desses aspectos que têm sido mencionados aqui, e agora mesmo o secretário falou, a respeito de outras funções do Novembro Azul. O programa de saúde na escola está com alguma estratégia especificamente voltada para isso nas escolas? É como nós havíamos falado anteriormente, né? Nós temos uma dessas ações como direitos sexuais e reprodutivos. O que é essa ação? Gostaria de saber. Então, relacionado, por exemplo, à saúde reprodutiva. Ou seja, você vai cuidar dos seus órgãos reprodutivos. Então, a partir do momento em que você ensina uma criança higiene, por exemplo, isso, você já está cuidando do seu órgão. Certo. Não é? A questão, vamos passar para a questão básica mesmo da questão da higiene. Então, isso não tem idade. Você não pode falar para uma criança de 5, 6, 7 anos, realmente vai fazer o seu exame de próstata, mas você pode alertá-lo a chegar em casa e pedir para que seu pai faça o exame de próstata. E como você vai atingir essa criança? Higiene, né? A higiene íntima, a importância de você observar os seus órgãos sexuais, de você cuidar do seu aparelho reprodutivo. Isso tudo vai fazer com que ele chegue na maturidade com uma outra visão. Se eu cuido desde criança, enquanto adulto, eu também vou continuar cuidando. Certo, uma pessoa que aprende higiene íntima, ou meninos e meninas, quando criança, ela provavelmente será um adulto higiênico, com a sua, cuidadoso com a sua higiene íntima. Exatamente. Não é isso? Se não tiver esse aprendizado, muito possivelmente ela chegue à idade adulta sem esse tipo de preocupação. Negligenciando, não é? E lembrando que higiene não é só questão de limpeza, não. É higiene e cuidado, não é? Então, você cuidar realmente, porque ali precisa de cuidados. Então, as meninas você vai desenvolver, vai conversar sobre a questão do desenvolvimento, crescimento, e os meninos a mesma coisa. Como que seus órgãos crescem, como que eles desenvolvem, quais são as anormalidades, quando eu devo procurar, né, uma assistência, avisar os seus pais. Então, isso tudo está dentro dessa questão dos direitos sexuais e reprodutivos. Não é a minha área e eu não irei pontificar na área que não é minha, mas só para esclarecer o nosso ouvinte, muita gente pensa que
algumas pessoas podem pensar que a higiene íntima, ela tem a ver apenas com higiene no sentido de você ter, vamos dizer assim, você não ser uma pessoa mal cuidada, mal cheirosa e tal. No entanto, quem é da área, as enfermeiras presentes sabem disso muito melhor do que eu e os médicos também. Existe um problema de quem não faz a higiene dos seus órgãos genitais, que começa a haver uma bactéria, pode se desenvolver ali uma bactéria, que eu não sei o nome, mas que pode levar à necrose do tecido. Exatamente. Há casos em que a pessoa praticamente perde os genitais ou precisa ter a amputação dos genitais, principalmente no caso do homem, por falta de higiene que propiciou o desenvolvimento dessa bactéria. Eu estou dizendo alguma tolice aqui, enfermeiras? Não, isso pode acontecer sim. Até a questão do comportamento sexual, não é? Durante as relações sexuais também a importância de você ter essa questão da higiene e do cuidado com seus órgãos, não é? Então, uma bobagem. Uma infecção urinária. Então, você pode vir a desenvolver uma infecção urinária que, a princípio, seria algo, né, banal, e essa infecção urinária não ser tão banal assim, dependendo da bactéria, do que esteja presente ali. Você pode, de repente, estar fazendo uma insuficiência renal, num caso assim, vamos botar numa situação mais extrema, não é? Então, você pode chegar... renal crônico, exatamente. Por quê? Porque você não teve uma higiene que você deveria ter aprendido lá no iniciozinho. É muito comum em bebês e meninas, né, principalmente as meninas, até por conta anatomicamente, a questão da infecção urinária, não é? Então, quer dizer, mais exatamente. Das meninas, então, o que acontece? Você tem infecções, uso de antibiótico, uso de algumas medicações por conta de o quê? Uma higiene, né? Então, vamos evitar. Muito bem. Está bem respondida aí a minha indagação. Enfermeira Tel, no mesmo sentido, eu gostaria de lhe perguntar se no âmbito da coordenação sob sua responsabilidade, o de programa de atenção básica à saúde da família, existe alguma atividade prevista especificamente sobre esse tema previsto para o mês de novembro? Sim, existe sim. Todas as UBSs, elas estão programando, cada uma numa data, para fazer palestras, buscar um número maior possível de homens, né, para assistir essa palestra, que é meio difícil levá-los para lá. Mas também as mulheres vão, ouvem, e isso ajuda muito, né, porque chega lá e fala para o tio, para o avô, olha, ouvi isso e é importante, vamos fazer um check-up. Então, eu procuro cobrar dos coordenadores das UBSs a importância de falar sobre esse assunto. Muito bem. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de próstata é o que mais afeta a população em nosso país, parece que depois do câncer de pele. O câncer de pele em primeiro lugar, em segundo lugar o câncer de próstata. Paralelamente, porém, 90% dos casos são passíveis de cura desde que o diagnóstico ocorra de forma, vamos dizer, mais rápida, ocorra precocemente. Decorrem dessas informações as minhas próximas perguntas aos meus entrevistados de hoje. Ao secretário municipal de saúde, doutor Pedro Renato, eu pergunto o seguinte: existem registros estatísticos acerca dessa natureza de problema que nos possam dar uma ideia de qual seria o perfil desse problema? Professor, como o senhor mesmo já disse aí, né, o câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente entre homens no mundo e o quinto em taxa de mortalidade. No Brasil, ele é o mais incidente entre homens, excluídos aí, como o senhor disse, os casos, né, de pele não melanoma. E em 2012, né, que é o registro que nós temos, foram registrados 13.354 óbitos pela doença, o que representa aí 13,1% dos óbitos por câncer em homens. Assim como a incidência também, a mortalidade por esse câncer também aumenta com a idade. Em 2012, 88% dos óbitos ocorreram em homens a partir dos 65 anos. Então, a gente, né, o senhor falou também aí sobre o diagnóstico precoce, exatamente isso também, que essas análises, né, científicas aí concluem, na verdade,
entre riscos, né, e benefícios quanto a essa busca incessante por esse diagnóstico precoce também. Talvez não fosse ocioso a gente lembrar que o senhor está dizendo, o senhor mencionou um dado aí, a partir dos 65 anos, essa incidência é maior. E talvez não seja ocioso a gente lembrar aos nossos ouvintes que a média de vida da população brasileira está se elevando. Ou seja, você vai ter muito mais homens acima de 65 anos nos próximos anos do que você tinha. Então, há um crescimento vegetativo. Deverá haver um crescimento. Já se observa um aumento das taxas de incidência de câncer de próstata. É isso, né? Em razão da longevidade. Da longevidade. Com certeza. Muito bem. E a guisa de orientação para os nossos ouvintes, né? Eu queria saber inicialmente, primeiramente do secretário ainda, se existem, vamos dizer assim, programas específicos para essas doenças de maior incidência. Nós falamos aqui do câncer de próstata, do câncer de pele, mas tem também problemas cardíacos. Os homens têm um índice de problemas de cardiopatias e problemas que levam à morte e outros tipos de câncer. Existem linhas de ação especificamente em relação a essas doenças que têm maior incidência de óbitos e maior incidência de casos que existem? Sim. Inclusive, né, a enfermeira Tel aqui, até uns meses atrás, né, ela coordenava ali, era chefe da UBS do Liamácia, e como ela também, né, as outras UBS também sempre fazem essas ações ainda, mas ela tinha uma ação lá que se chamava Hiperdia, hipertensão diabetes, onde a gente trazia, né, esses usuários para dentro da nossa unidade básica de saúde, e ali a gente tinha palestras com a médica, com a nutricionista, de como deve se alimentar, o que pode prevenir, né, a hipertensão, diabetes, ou qualquer outra doença, exercício físico. Nós temos lá a ajuda, né, do pessoal lá do PELC, que faz exercício físico, demonstram como, talvez em sua residência mesmo, ao despertar, você com simples, né, exercícios, você pode estar estimulando o corpo, o organismo, e com isso aí prevenindo, na verdade, né, esses riscos aí de adquirir essas doenças. Muito bem. Enfermeira Silvia, eu queria fazer umas indagações agora às enfermeiras de natureza, vamos dizer assim, mais técnica sobre esse assunto. Enfermeira Silvia Helena, de que forma resumida e tão didática quanto possível, o que é o câncer de próstata? Do que se constitui para as pessoas que não têm uma informação mais específica? O que é o câncer de próstata? Então, a próstata ela é uma glândula, né? Ela é uma glândula pequena, relativamente pequena. Ela é responsável pela produção do líquido seminal. O que é o líquido seminal? Quando o homem ele ejacula, ele tem a presença do espermatozoide, mas sai um líquido, não é? Então, esse que a gente chama de líquido seminal. Então, ele é responsável. Seminal é o meio onde o espermatozoide sobrevive para chegar ao destino dele. Exatamente, né? Então, ele é responsável por essa produção. Então, toda a produção de câncer, o que é um câncer? É uma célula diferenciada. Em algum momento, né, nós temos as nossas reproduções celulares, a gente nasce e morre todos os dias. Eu brinco muito assim, né, que nós nascemos e morremos todos os dias, né, substituímos algumas células importantes, e a próstata, numa dessa situação, muitas vezes uma parte dessa célula se reproduz de maneira errada, não é, de uma maneira disforme, produzindo substâncias muitas vezes tóxicas ao nosso organismo. Então, dali a gente acaba evoluindo, né, para a questão do câncer de próstata, né, nesse caso mais específico. Que seria isso? Seria uma célula diferenciada, né, com crescimento, uma degeneração invasiva, né? O câncer tem essa característica, né? Ele vai invadindo os outros órgãos, outras células vizinhas. Numa linguagem não técnica, ele vai contaminando as outras células. Exatamente. Não é isso? Aquela célula cancerosa, ela vai contaminando. Ela vai invadindo, ela vai, né, se espalhando. Quais são, assim, bem rapidinho, porque a gente está se aproximando assim do nosso tempo, quais são os sintomas dessa doença? Que sinais devem ser
devem deixar um homem preocupado e já tem que procurar um médico? Quais são os sintomas principais? Ela dessa vai doença? desde do assintomático, ou seja, o homem pode não sentir nada, né? Ou passar a sentir dores ao urinar, dificuldade ao urinar, porque como ela cresce de tamanho, né, ela pode realmente estar impedindo ali a saída da urina. Então, não existe algo específico. Por isso a importância da gente estar sempre fazendo a questão do acompanhamento e dos check-ups, né? Você pode ter realmente essa dificuldade do urinar ou ejacular e simplesmente também não sentir nada, ser assintomático. Então, realmente você tem que procurar assistência. É preciso fazer uma relação entre o crescimento da próstata que seja anormal para a idade, porque a próstata sempre cresce, não é isso? Sim, sim. Agora, se ela crescer além de um, digamos, do que seria um crescimento normal, aí tem um problema. Aí você tem que aí tem buscar. um problema. Muito bem. Em todos os casos, esses sintomas, você de certa forma já respondeu, são perceptíveis ou há casos em que o câncer de próstata pode evoluir de maneira assintomática? Pode, você já, de certa forma, infelizmente, respondeu isso. ele pode ser assintomático. Sim. Ou seja, a pessoa pode ter o câncer e não sentir dor, não sentir... Nada, absolutamente não ter nada. os sintomas, né? E quando vira sentir, já é tarde demais. E o contrário, o Exatamente. sujeito pode estar com dificuldade de micção, não é isso? Com algumas dificuldades. E não ser câncer. E não ser câncer. E não ser é isso? Ô, Sullivan, podemos fazer um segundo intervalo rapidinho para voltar para concluir o programa? Então vamos lá, um segundo intervalo rapidinho para a gente não perder a oportunidade aqui de fechar esse assunto completo. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e a nossa conversa com os convidados de hoje, que são o secretário municipal de saúde de Bom Jesus do Itabapoana, advogado Pedro Renato Teixeira Batista, a enfermeira Silvia Helena Vicente Rabelo e a também enfermeira Teófila Teixeira Borges, a enfermeira Tel, que coordena o programa de atenção básica da Secretaria de Saúde deste município. E a enfermeira Silvia Helena coordena o programa de saúde na escola. Nosso tema de hoje é o Novembro Azul e a importância dessa campanha, desse movimento para a saúde masculina, sobretudo. Enfermeira Tel, o câncer de próstata é uma doença que pode ocorrer circunstancialmente com cada indivíduo ou, assim como no câncer de mama, também pode haver uma predisposição genética para que ele ocorra. Eu nunca estou lhe perguntando, porque eu nunca já ouvi falar assim, minha avó morreu de câncer de mama, minha mãe também, eu sou propensa a isso, mas nunca ouvi um homem dizer assim, meu avô morreu de câncer de próstata, meu pai também. Eu não vejo essa sequência, vamos dizer, hereditária no câncer, ou genética no câncer de próstata. Existe essa possibilidade? Existe sim, é de grande importância o antecedente familiar. A pessoa cujo pai, o tio, tiver essa doença, ela tem o dobro do risco de desenvolver essa doença. Então, é elevada a predisposição. E depois disso, né, os fatores é a alimentação, carne vermelha, gordura, sedentarismo, obesidade. Vou lhe fazer uma pergunta que não estava assim, é uma pergunta adicional. Já me disseram duas coisas, que eu não sei se alguma delas é verdadeira, se ambas são verdadeiras ou nenhuma é verdadeira. A primeira é o seguinte, que a vasectomia, ela de certa forma, ela reduz as probabilidades de um homem ter câncer de próstata. A segunda coisa que me disseram é, uma pessoa que tem atividade sexual mais regular, ele pode também atenuar o risco de câncer de próstata. Isso é, vamos dizer assim, isso é folclore ou tem algum fundamento esse tipo de coisa? Isso não é comprovado, não. Pode ser
Até que possa Nem uma acontecer. coisa, nem outra. Não... Já ouvi as duas coisas. Você já ouviu isso, Silvio? Quando você tem, né, digamos, né, que você tem um órgão funcionando, no caso das pessoas que têm uma vida sexual ativa mais Isso. prolongada por mais tempo, né, nesse sentido, seja mais longevo nesse sentido, né, você tem o quê? Um funcionamento. Lembrando-se que a próstata ela é responsável pela produção do líquido seminal. Então, se ela está funcionando e você consegue fazer com que ela funcione, né, tenha sua operacionalidade por mais tardiamente, então você tem ali é uma questão mecânica mesmo, né? A questão Entendi, de funcionar. Há uma espécie de obstrução, ali, de Exatamente. congestionamento, se não houver. Exatamente. Se aquele líquido não for expelido. Né? Exatamente. É o mesmo caso, por exemplo, no câncer de útero ou de ovário de uma mulher que nunca teve filho, né? É mais ou menos assim, a gente pode fazer esse paralelo. Ou seja, né, a pessoa que tem mais tardio, no sentido de se você ter a sua atividade sexual, ela provavelmente não terá esse câncer de próstata por questão do uso, não é? Entendi. Questão do uso. Ou pelo menos ela retardará ou atenuará isso. Exatamente. Tá. Muito bem. Mas não existe uma comprovação, assim, é uma possibilidade. É uma possibilidade. A partir, enfermeira Théo, a partir de que faixa etária os homens correm maior risco de desenvolverem esse tipo de câncer? Pode ser desenvolvido jovem, tá? Mas a maioria após 50 anos. E quando tem algum antecedente, tem algum caso familiar, a partir de 45 anos, 40, 45 anos, é bom começar a fazer os exames. Sim, se existe um antecedente familiar, começa um pouco mais cedo. Isso. Mas a partir de que idade um homem deve fazer regularmente, anualmente, o exame de toque retal? 50 anos. 50 anos. Muito bem. E quais são, além do exame de toque, quais são os exames adequados para se conseguir um diagnóstico precoce de um tumor cancerígeno desta espécie? Ou seja, como é feito o diagnóstico desse tipo de câncer? Então, é feito o PSA, que é um exame de sangue, né? Faz a dosagem de PSA, o clínico, que é o toque retal, e se tiver algum tumor, né, com esse toque retal... Ele perceber alguma anomalia... aí faz o tal exame que você falou... Que é, né, uma biópsia... transretal, transretal. Que retira um pedaço do tecido para fazer a biópsia. Aí é comprovado se é maligno ou benigno. Não tem como substituir, por exemplo, um exame desse que seja mais doloroso, como essa retirada do tecido para o exame, fazer isso por ultrassonografia? Não, por histopatológico. Não, né? Aí é histopatológico. Explique para o nosso ouvinte o que é histopatológico, porque senão alguns ouvintes podem não ser ou não estar familiarizados. É um pedacinho mesmo do tecido. Do tecido para examinar o tecido. Para examinar, para ver ali. Não quero ver o retrato, não. Para ver se a célula ali é do bem ou do mal. Entendi. Aí tem que olhar o tecido. Tem que olhar a operação. Isso é que é um exame, uma verificação histopatológica, né? O patologista, como sabem muitos, talvez não todos, é aquele especialista em medicina que faz o exame exatamente dos tecidos, do material, para poder verificar isso. Meu caríssimo secretário, a propósito da pergunta que eu lhe fiz anteriormente acerca de dados estatísticos e programas de prevenção dessas doenças, como o câncer de mama e o câncer de próstata, não seria mais fácil? Isso é uma indagação nas nuvens, quer dizer, eu estou só imaginando algo que poderia ser feito no sentido de suprir isso aí, a ausência de dados estatísticos, naqueles casos em que os dados estatísticos iriam contribuir muito para traçar um perfil da doença na região e tal. Não seria mais fácil haver um controle regional sobre essas doenças se houvesse uma espécie de coordenação integrada entre as secretarias de saúde de todos os municípios da região noroeste, ou talvez, raciocinando a partir de Bom Jesus do Itabapoana, dos municípios do Vale do Itabapoana, ou seja, criar um consórcio para custear uma verificação estatística permanente de determinadas doenças. Isso seria uma coisa
viabilizável, quer dizer, poderia ser viabilizado um encaminhamento como esse para se ter controle estatístico nessa região? Não só existe essa viabilidade, como é uma das palavras aí do momento, né, na saúde pública, você se consorciar, né, você construir, na verdade, um consórcio, né, junto a outros municípios, o que foi o nosso caso aqui, né, do nosso consórcio de prestação de serviços, né, de exames e de consultas médicas. A gente conseguiu aí, depois de vários meses aí, efetivar, né, o Cisnovo, né, que é o nosso novo consórcio. E isso daí, na verdade, faz com que os recursos sejam melhor empregados, né? Uma vez que quando você tem aí vários municípios comprando um produto ou disponibilizando um serviço para a população, para a região, aquilo ali tende a diminuir os gastos, né? Uma vez que a abrangência ela passa a ser regional. Isso na verdade já vem acontecendo. E com respeito ao controle, né, existe o controle, né, existe os dados, né, que o Estado recebe, são repassados ao Ministério da Saúde, e com isso, né, com esse monitoramento, nós temos aí todos os meses pelo menos uma reunião no Rio de Janeiro entre todos os secretários, né, municipais do Estado do Rio de Janeiro, e ali, né, são mostrados números, e como foi o caso da febre amarela, que incessantes reuniões extraordinárias, né, foram marcadas com o objetivo lá da gente fazer todo aquele bloqueio. Mas é muito bem-vindo, na verdade, essa vamos dizer, essa regionalização, né? É o que a gente está buscando, na verdade. O próprio Estado, o próprio Ministério da Saúde tem incentivado, na verdade, a busca, né, de parceiros, né, de municípios, de parcerias entre os municípios. Diluiria os custos de se fazer um controle estatístico, que é um negócio que não é muito barato, não. Você tem que montar um sistema, você tem que ter equipamentos e tal. Diluiria os custos e isso seria voltado para a região, de maneira que não são dados genéricos fornecidos pelo Estado, seriam dados... Não seriam notificações que os municípios fazem ao Estado, o Estado manda dados genéricos. Seria uma coisa muito mais objetiva, muito mais precisa e que permitiria o desenvolvimento de estratégias e desenvolvimento de programas muito mais direcionados para a região. Eu imagino que isso pudesse ser uma alternativa interessantíssima aqui para nós. Concordo plenamente. É o que a gente... Eu volto a falar, tanto o Estado quanto o Ministério da Saúde, eles têm, na verdade, incentivado essa parceria entre os municípios, vamos dizer assim, entendeu? Quando houve a eleição e foi eleito o prefeito atual de Bom Jesus, o prefeito Tatu, nós fizemos aqui com os prefeitos da região Vale do Itabapoana, uma entrevista com todos eles. Nenhum deles havia tomado posse ainda. Falamos sobre propostas, sobre campanha, sobre intenções, sobre projeções e tal. E a todos eles nós dirigimos uma mesma pergunta: se eles teriam interesse, porque nós estávamos entrevistando prefeitos da região Vale do Itabapoana. Por incrível que pareça, a gente está muito mais próximo aqui de algumas cidades desse vale do que, por exemplo, de Campos, que é uma cidade aqui do norte fluminense, pertinho aqui também. Então, a todos eles nós fizemos uma pergunta equivalente: se eles não tinham interesse de fazer uma parceria com prefeitos que estão ali do outro lado do rio e, portanto, no outro estado, mas que têm problemas muito próximos, muito semelhantes aos que nós temos aqui no Noroeste, aqui principalmente em Bom Jesus. Todos eles disseram, sem exceção, que era uma coisa que eles pretendiam fazer. E aí me ocorreu ele perguntar isso exatamente porque os próprios prefeitos demonstraram aqui nas suas entrevistas antes da posse, demonstraram interesse em fazer essas parcerias para várias coisas. Para resolver a questão de transporte aqui, vamos dizer, de mobilidade urbana, que é um problema grave aqui, porque nós estamos numa região de divisa aqui, então o trânsito que vai do Espírito Santo para Minas passa aqui dentro de Bom Jesus, o que vai daqui lá para o litoral passa dentro de Bom Jesus do Norte, passa em Calçado, passa, enfim. Então é por esse motivo que eu lhe fiz a pergunta, mas talvez fosse
uma coisa a se pensar e que pudesse dar certo também. A enfermeira Silvia, conforme nós já tivemos a oportunidade de mencionar antes, a detecção e o controle do câncer de próstata, às vezes, ficam prejudicados graças ao preconceito masculino em relação ao exame do toque. Também existem alguns exames que são um tanto dolorosos. Aqui nós falamos de um aqui agora mesmo com a enfermeira Tel, não é isso? Exatamente. Quer dizer, além desse exame transretal é isso? A coleta do tecido. É guiado por ultrassom. É guiado por ultrassom, né? Existem outros exames, eu estou falando para dizer para os homens aqui que estão nos ouvindo, existem outros exames que sejam considerados desconfortáveis também para essa verificação do câncer de próstata? Olha, eu estou para falar para você que mais desconfortável do que a própria biópsia é o toque. Eles morrem de medo dessa questão do toque retal. Mas o toque não dói, né? Sim, mas a questão até do próprio preconceito, né, faz com que eles temam muito mais o toque do que a dor. Sim, né? Ele é muito mais... Aí é uma questão emocional. Exatamente. Não é uma questão física, de dor física, né? Não existe. Nós temos o quê? Né? O próprio exame de sangue, né, que você faz a coleta de sangue, tira, para muitos já é doloroso, já é considerado, né, uma agressão, e os exames de imagem, desde ultrassonografia, muitas vezes a ressonância, são indolores. Agora, a questão da biópsia, realmente, ela pode ser extremamente dolorosa e não existe outra maneira de a gente fazer essa detecção. Realmente, só através dessa biópsia para você ter certeza de que aquilo ali é um câncer. Não existe outra maneira. Não existe uma maneira de fazer essa biópsia, como se faz hoje, por exemplo. Não, estou falando que é uma coisa que dói. Então, é o seguinte... Hoje, antigamente, fazer uma endoscopia era um sufoco, era um sacrifício. A pessoa tinha náusea de vômito e tal, enfiava um tubo de garganta dentro. Depois, o exame colonoscopia, obrigado. O exame de colonoscopia, mesma coisa. Era um negócio desconfortável. Aí, passaram a anestesiar o paciente. Anestesia o paciente, vai lá. Paciente não... Eu fiz uma endoscopia um dia desses, pedido lá de um médico, fiz uma endoscopia. Eu comecei a conversar com um médico e a enfermeira que estava com ele, só acordei, pronto, terminou. Sente naquela poltrona ali para descansar. Eu não vi nada que eles fizeram e tal. Não podia esse exame de transretal para coleta de material para biópsia, não podia ser feito assim também, não? Sim, depende muito da técnica também que é utilizada, não é? Então você pode ter sim, até para qualquer outro tipo de cirurgia existem anestésicos, né? Em alguns tipos de cirurgia, mas você pode de repente extrair um dente e usar um determinado tipo de anestésico que não vai, né, anestesiar tanto assim. No caso da biópsia é a mesma coisa. Pode haver anestesia? Existem casos sim, e existem também técnicas, né, aparelhos, existem situações em que você pode realmente fazer essa biópsia e não ser tão dolorosa assim. Por isso que eu falei, alguns casos, né, você tem desde da pessoa que não vai sentir realmente nada e até pessoas que realmente vão sentir dor. E também nós devemos levar em consideração também de como está essa próstata, não é? De repente você vê ali uma próstata já inflamada, não é? Já mais agredida, vai ficar mais sensível, não é? Se de repente tiver que usar algum medicamento, alguma coisa no sentido de diminuir a dor, não vai ter a mesma eficácia, a mesma eficiência. Então tudo depende muito do quadro, mas né? Que os homens se animem, porque ainda há esperança de não sentir dor. Ainda há esperança. Enfermeira Tel, como é o tratamento para essa doença? Do que ele se constitui? Ele é obrigatoriamente, nesse processo de tratamento do câncer de próstata, estão previstos a quimio e a radioterapia, ou a terapia que seja apenas medicamentosa, apenas com o uso de medicamento, sem aquele desconforto e aquelas sequelas da quimio e da radioterapia? Isso é analisado pelo oncologista, né? Ele vai traçar um plano de tratamento e a químio já é um conjunto de medicamento que ele age para, digamos assim, ele atua nas células doentes. Então, é aquele conjunto de medicamento que o paciente começa a tomar, que tem que atinge também as células boas, né? E acabam tendo aquela queda de cabelo, aquela coisa toda.
digamos assim, os efeitos colaterais. Isso. Então, isso acontece com a químio. Isso depende do oncologista. A químio isso a aí... gente sabe que ela é um tratamento que busca matar, eu vou botar entre aspas aqui, a célula cancerosa. Ela mata a célula, o câncer, ela ataca o câncer, mas maltrata o paciente, né? Isso. Não existe quimioterapia sem um certo sofrimento. Ela destrói as boas também. Então, destrói as boas também, né? Isso. E tem a rádio, né? Que é local, né? Que o oncologista optar por isso, ele achar, né? Dependendo da forma dele Através tratar. de radiação. Através de radiação. E tem a cirurgia também, que ele pode fazer aquela retirada e ver se tem a necessidade da rádio ali para não ter necessidade de entrar numa químio. Ou pode ser associada. Entendido. Eu gostaria de concluir a nossa conversa de hoje, com muita pena, mas gostaria de concluir invertendo a ordem das coisas. Eu vou perguntar primeiro à enfermeira Silvia Helena, que é o seguinte: independentemente de estar o homem desenvolvendo um câncer de próstata, o controle das condições de sua próstata deve ser feito com alguma regularidade. Com que regularidade e a partir de quando? Isso já foi dito, mas eu quero deixar marcado no final do programa essa informação. É muito importante, sim. A partir de 50 anos, vamos botar 40, né, 50 anos, o homem ele já deve procurar fazer o seu check-up visando realmente a questão da prevenção. No caso de homens que têm na família pessoas que já tiveram câncer de próstata, como seu pai, né, avós, tios, geralmente é 10 anos, ou seja, se o meu pai apresentou câncer de próstata com 60 anos, com 50 anos, a conversa já muda, não é? Então, se meu pai teve câncer de próstata com 50 anos, com 40 anos, eu devo buscar ajuda. E se meu pai teve com 40 anos, eu tenho que ir com 30. Então, na realidade, essa questão da idade, ela é muito relativa, vai depender do seu histórico familiar, né? E lembrando também que eu achei muito interessante a sua fala de ver mulheres falando, minha mãe faleceu, né, minha avó, e muitas vezes não vê o homem falando, né? Isso. Às vezes, nós temos um índice de mortalidade ainda muito maior no homem relacionado, né, em relação às mulheres. Então, muitas vezes a pessoa faz um AVC, vem ao óbito, ele tinha câncer de próstata, mas não sabia. Então, o homem, ele morre muitas vezes, pode acontecer de morrer antes de outras causas e não chegar a descobrir o câncer de próstata. Diferente da mulher, que já vive um pouco mais, além de ter um maior número de cuidados, né? Nós cuidamos mais. Eu acho que vive um pouco mais também. Vive mais, né? Também exatamente por isso. Então, muitas vezes o homem falece de outras situações, ele tem a questão do câncer, mas fez um AVC, infartou. Morreu de outras causas e nem descobriu, muitas vezes. Muito bem. E a enfermeira Tel, para concluir, eu lhe pergunto: o câncer de próstata consta que quando ele é detectado a tempo, falamos disso aqui, né, ele alcança um elevadíssimo índice de cura, né? Agora, quando ele é detectado tardiamente, né, ele vai cair naquela estatística evidenciadora de que o câncer de próstata também mata? Também mata. Ele precocemente... Tem muita gente morrendo disso no Brasil. Então ele mata, sim. Por isso que a gente cai em cima mesmo, entendeu? Pega no pé dos homens. A gente não é só Novembro Azul, como a Silvia falou, é de janeiro a janeiro, mas o Novembro Azul a gente dedica a eles. Intensifica a campanha. Isso, porque mata. E se a gente descobrir antes, qualquer tipo de câncer, antes, tem grande chance de ter a cura. Lembrando, conforme foi dito aqui, que como a próstata ela faz parte ali do sistema reprodutivo, muitas vezes, e a enfermeira Silvia Helena mencionou que às vezes a célula se desloca, ela caminha, ela migra, é o que se chama de metástase. Exatamente. Né? O homem que tem, assim, dificuldade de lidar com isso por conta da questão da masculinidade mesmo, da sua afirmação como ser masculino, ele precisa lembrar que às vezes o câncer de próstata não tratado pode levar ao câncer de testículo, o que pode levá-lo a ter que fazer a retirada do testículo. Exatamente. Também. Eu acho que é importante lembrar isso. Aí gera infertilidade. Imagina um homem com 30 anos, né? Não é? Pode ter. Quero concluir a nossa conversa com a palavra do secretário em relação ao seguinte: eu vou lhe pedir que deixe para os nossos ouvintes
e aos internautas que nos acompanham pelo YouTube, né? E para a população da cidade, especificamente para a população da cidade, uma mensagem sobre o que fazer para melhor aproveitar as iniciativas e eventos relativos ao Novembro Azul, fundamentalmente aqui em Bom Jesus do Itabapuana, mas em qualquer parte onde nós estejamos sendo ouvidos nessa entrevista. Compareçam às unidades básicas de saúde, né? É o que a gente pede aqui à população. Não hoje, né, o foco com o Novembro Azul, mas que possa ser, na verdade, uma rotina, que possa fazer da unidade básica de saúde a extensão ali, né, de seu lar. Estamos ali para prevenir, para cuidar, para ensinar realmente como deve se alimentar, como se deve se comportar, a importância, a relevância da atividade física na sua vida, né? Sair do sedentarismo. É isso que a gente está colocando, na verdade, nosso objetivo, quando a gente coloca essas campanhas, essas ações nas ruas. O nosso objetivo maior é esse, é trazer a comunidade, é trazer a população para dentro das unidades básicas de saúde, para a gente poder estar analisando e providenciando aí a melhor prevenção, o melhor cuidado para essas pessoas. E não podia deixar também, professor, de agradecer mais uma vez a oportunidade. De extrema importância, né, essa vinda, agradecer às enfermeiras Silvia, Etel, em nome aí de todos os profissionais de saúde aí da nossa Secretaria Municipal de Saúde, a quem vem, né, a gente sabe que os recursos hoje são escassos, continuam escassos, mas que a gente vem se comprometendo realmente com a causa. Então queria já deixar meu agradecimento aqui e mais uma vez dizer que é uma honra, estaremos disponíveis sempre para vir aqui, para colocar essas informações todas em dia para a população. Olha, saibam que foi um prazer recebê-los aqui no Ponto Facultativo e eu estou absolutamente seguro de que com esta nossa conversa conseguimos levar aos nossos ouvintes informações e esclarecimentos de muita valia sobre o tema do programa de hoje. Mas agora, porque o nosso tempo já se esgotou, nós vamos ter que encerrar a nossa conversa, pelo menos por hoje, mas tendo absoluta certeza que nós teremos, secretário, pela sua boa vontade e pela necessidade de trazer essas informações, o senhor há de voltar aqui com as enfermeiras, com outros assessores, para tratar de outros temas, porque é esse o propósito do programa. Quero agradecer por sua participação na conversa de hoje, ao secretário municipal de saúde de Bom Jesus do Itabapuana, advogado Pedro Renato Teixeira Batista, a enfermeira Silvia Helena Vicente Rabelo, que é a coordenadora do programa Saúde na Escola, e, completando esta bancada, a enfermeira Teófila Teixeira Borges, a nossa querida enfermeira Tel, que coordena o programa de atenção básica à saúde da família da Secretaria de Saúde do município. Do mesmo modo, agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Agradeço uma vez mais aos três por sua participação no Ponto Facultativo, que é um espaço semanal destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência e saber, por aquilo que fazem, por aquilo que realizam, sempre trazem e ajudam a trazer para o público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Alexander Sullivan no prosseguimento do Show da Manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima terça-feira neste mesmo horário e tenham todos uma boa semana. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.